As ações possessórias, dentro desse emblemático esquema que estamos analisando desde o início, né, quando começamos lá com a questão da justiça do trabalho, conforme preconiza a súmula vinculante número 23, ou seja, o entendimento do STF, a questão do direito de greve, quando há aí a posse indevida, né, de alguns imóveis ou mesmo alguns móveis. Então, a súmula vinculante número 23, ela traz a questão da greve, por exemplo, que prevê a própria Constituição Federal, lá no artigo 9º, o artigo 9º da Constituição Federal traz o tratamento da greve, né? E a greve ela é regulamentada pela Lei 7.783, de 89, e essa lei ela serve também como subsídio para a greve no setor público, uma vez que ela é destinada tão somente ao setor privado, né? Então, por entendimento jus realista, vale dizer, os mandados de injunções 670, né, 708 e 712, 670, 708 e 712, são os mandados de injunções dos quais o STF entendeu pelo direito realista que cabe aí alguns mandamentos explícitos na Lei 7.783, de 89, também para o setor público, né? Interessante o mandado de injunção, porque o mandado de injunção é exatamente o remédio constitucional, conforme prevê o artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, e também regulamentado aí pela Lei 13.300, lá de 2016, né? 13.300 de 2016, serve exatamente para regulamentar um direito que existe, que está previsto, mas que não há uma lei regulamentadora. Então, esse é o papel do mandado de injunção. Então, esses mandados de injunções, 670, 708, 712, que regulamentam aí a greve no setor público, né? Também vimos a questão do usucapião, a usucapião, né? Muitos entendem aí doutrinariamente como a usucapião ou usucapião, na verdade, pelo que entendi da lei, tanto faz, né? Então, a usucapião, que pode ser pelo artigo 1238, lá da Lei 10.406 de 2002, quando tem mais de 15 anos, tal, sem justo título, pode ser pelo artigo 1242, quando tiver mais de 10 anos, e com título, e algum caso poderá acontecer também quando o caso de registro aí que foi anulado e tal, depois volta a ter vigência, aí esse prazo passa para 5 anos, assim como 5 anos também está previsto no artigo 1239 da Lei 10.406 de 2002. Então, a usucapião está prevista nos artigos 1238, 1242, quando é 10 anos, e 5 anos, quando for aí no artigo 1239 da Lei 10.406 de 2002, devendo-se observar para fins de concurso o que prevê o artigo 102 da Lei 10.406 de 2002, que repete-se, por exemplo, no artigo 183, parágrafo 3º, da Constituição Federal, e também no artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal, onde diz que é vedada a usucapião de terra pública. Em terra pública, então, não pode ser objeto de aquisição de propriedade, depois de registrado, logicamente, como prevê o artigo 1245 da própria Lei 10.406 de 2002, naquele procedimento do artigo 172 da Lei 6.015 de 73, então é uma forma de adquirir a propriedade exatamente o usucapião, né? Então, o usucapião tem nessas formas aí. E a ação possessória, ela tem outra finalidade. Então, as ações, na verdade, são as ações possessórias, ações que são fulcradas exatamente na noção de posse, né? Posse não é a mesma coisa que propriedade, né? Propriedade é o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar, ou seja, a propriedade é o domínio. Domínio é exatamente aquilo que concentra as quatro propriedades: a propriedade de usar, gozar, dispor e reivindicar, como prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002,
que deve ser respeitada aí conforme prevê um direito fundamental do cidadão, esse respeito conforme prevê o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, à medida em que ele também tem que observar a função social dessa propriedade, como prevê o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, sob pena aí até de perder essa propriedade, como prevê o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, né? Então, a ação possessória, na verdade, são ações previstas lá na Lei 13.105 de 2015, Lei 13.105 de 2015, a partir do artigo 560, né? Artigo 560 são institutos previstos na Lei 13.105 de 2015, a partir do artigo 560, são institutos que têm aí são cabíveis, né? Têm a capacidade de serem utilizadas, serem usadas quando na necessidade, né, de proteção da posse, proteção da posse do artigo 1196 do Código Civil, 1196 da Lei 10.406 de 2002, que não é o domínio completo, não são aquelas 4 propriedades, mas a posse ela tem 2 propriedades aí no mínimo, né? É usar e gozar. Usar e gozar caracteriza a posse. Usar, gozar, dispor e reivindicar, aí caracteriza o domínio, e o domínio é a propriedade lá do artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002. Então, vejo que essa posse, essa proteção da posse sob determinado bem, seja um bem móvel, lá do artigo 79 da Lei 10.406 de 2002, ou um bem móvel, né, do artigo 92, imóvel do artigo 79, móvel do artigo 92 da Lei 10.406 de 2002, essa posse tem que ter aí a sua proteção, não é verdade? Seja, logicamente, esse bem é móvel ou imóvel, então isso é bom que fique claro, porque nós temos também o usucapião do bem móvel, né? Lá no artigo 1260, assim como temos também lá no artigo 1379, ambos da Lei 10.406 de 2002, a posse, o usucapião da servidão, né? A servidão, que são aqueles corredores, né? Então, pode-se adquirir aí, dependendo do tempo, de 3 anos ou mais, pode-se adquirir aí a propriedade dessa servidão, ou mesmo de um bem móvel, como prevê, por exemplo, o artigo 1260 da Lei 10.406 de 2002. Né? É importante, logicamente, que se saiba, para que se ajuize qualquer uma das ações possessórias, né, que são, na verdade, são 3 ações possessórias, né, e para que se identifique qual das ações deverá ser ajuizada, tem que se identificar também o grau de ofensa a essa posse, a grau de ofensa ao que prevê o artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002. Então, o que vai determinar qual das ações possessórias será necessária e quais os requisitos para que essa ação seja ajuizada será exatamente o grau de ofensa à posse, ao instituto da posse, né? Então, nós temos aí essa regulação lá no artigo 47, da Lei 13.105 de 2015, que a competência para julgar causas que envolvam, ou matérias que envolvam os direitos reais, aqueles direitos que incidem sobre a coisa, por isso direito real. Real é res, vem de res, lá do latim. Res significa coisa, né? Então, é o direito que incide sobre a coisa. Como temos vários lá no artigo 1225 da Lei 10.406 de 2002. Então, o grau de ofensa é que vai determinar qual é a ação possessória a ser utilizada. Então, para que nós possamos entender melhor isso,
né? Vamos detalhar aqui rapidamente quais são as ações possessórias, né? As ações, qual é o conceito que existe para que possamos identificar essas ações possessórias, como prevê o artigo 560 da lei 13.105 de 2015, e principalmente o que prevê o artigo 561, artigo